Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui, mais uma edição do videocast da Magazord, aqui no e-commerce lounge da Magazord, direto do Gramado Summit. A gente vai ter muito conteúdo aqui durante todos esses dias, 3 dias de Gramado Summit. E eu estou aqui agora com o Matheus Dannenberg. O Matheus já é a segunda vez que ele está com a gente aqui, né? No palco do Gramado Summit, acabou de palestrar aqui, cheiaço o palco. E a gente vai falar um pouco sobre gestão de projetos, pessoas, todo esse desafio, né, que é comandar pessoas dentro, né, de um objetivo em comum. Sim. Matheus, conta um pouquinho primeiro da história da Navitec, que eu acho que é muito importante para quem, né, não te conhece, te conhecer e conhecer a Navitec. Boa. E como tudo iniciou. Boa. Pô, tudo iniciou faz um tempo já tenho 15 anos de experiência aí no mercado de tecnologia, desenvolvendo software da mais variada forma, assim, já passei por bastante coisa. Nesses últimos 15 anos, muito hype já passou aí também. Agora Verdade. A gente está vivendo uma nova onda da AI. Eu vivi uma outra em 2016 e 2017. Eu tive uma startup que usava inteligência artificial já na época. Eu já empreendi 4 vezes antes de começar a Nave, então eu já tenho uma carreira longa. Essas 4 vezes foram 4 tentativas frustradas ali. Fui tentando entender como que eu poderia fazer. Legal. Era o programador que queria criar um produto, né? Aquele clássico, assim, queria ser o Bill Gates. Mas, né, depois dessas 4 tentativas, começou a Nave em agosto de 2017, como uma consultoria de tecnologia mesmo. A gente fala que a gente é tech solver. A gente pega um desafio de negócio e resolve com tecnologia. Então, a gente vai lá, entende o negócio, entende o que precisa ser feito. Muitas vezes vai fazer a sugestão de alguma plataforma de e-commerce também. Com certeza a gente vai sugerir Magazord. Legal. Mas a gente entende o que o cliente precisa realmente, o que essa empresa quer resolver, que ponteiro de negócio ela quer mover, para onde ela quer ir, que resultado ela quer gerar. Aí, num olhar de tecnologia, a gente pensa com ela o que ela poderia fazer. Então, o meu dia a dia é isso. Eu converso com pessoas de negócio e a gente, obviamente, além de sugerir, a gente constrói, entrega e dá manutenção e faz todo esse processo de ser o parceiro de tecnologia de empresas que estão inovando. Perfeito, legal. Uma das coisas que tu frisou muito na tua palestra, né, é sobre as pessoas envolvidas nos projetos, né? Como que nesse mundo em que a gente fala muito de novas tecnologias, dos hypes, como você falou, a gente tem que lembrar que o essencial é as pessoas, né, para qualquer gestão de projeto. Como que, dos diferentes projetos que vocês atendem, das diferentes dinâmicas que vocês têm lá de atender diferentes tipos de empresa, vocês engajam o time de vocês e envolvem também o time das empresas que vocês atendem? Sim. Eu falo que a gente precisa sempre pensar nas pessoas primeiro. Eu faço até uma brincadeira com primeiro pessoas, depois processos e depois tecnologia. Perfeito. E tem que começar com as pessoas porque elas são a base de tudo. Se tiver pessoas que não são capacitadas tecnicamente ou que não estão realmente engajadas com resolver esse problema que a gente está envolvido, o time, não adianta ter processo e não adianta ter tecnologia. Então, para manter o time engajado, o que a gente mais faz é trazer ele mais próximo possível do entendimento de negócio. Assim, a gente fala de conhecimento de domínio, que é realmente conhecer o que aquele cliente precisa. A gente recebe esse feedback de cliente. A gente recebeu um recentemente que ele falou: cara, eu gosto muito de trabalhar com vocês porque eu não preciso explicar o que é importante para o meu negócio. Porque o nosso desenvolvedor ele não vai estar falando de tecnologia só, ele vai estar falando de realmente, cara, vamos priorizar isso aqui, porque isso aqui vai gerar resultado no teu negócio. Então, e é meio contra-intuitivo, né? Porque o cara de tech deveria estar pensando em tech, mas isso para mim foi a melhor coisa que a gente achou para manter o time de tech engajado. Porque a pessoa de tech, geralmente, ela é criativa, ela quer resolver problema, ela quer realmente colocar a cara dela nessa solução. E muitas vezes o que as pessoas fazem é isolar o time de tech, deixa o time de tech isolado, só alguém fala com eles ali naquele canto, passa a demanda para eles e aí eles programam alguma coisa e depois isso volta. E o que a gente achou foi quebrar essa barreira, quebrar esse intermediário e conectar o time de tech com o problema, porque depois que isso começa a acontecer, tu vê que pessoas de tech são as melhores para ter aí, assim, realmente, porque elas gostam de problema, gostam de ter um desafio para resolver. E essa visão de quebrar os intermediários, colocar tech próximo de negócio, para mim foi a melhor solução para manter o time de tech engajado. Que bacana, acho que isso é um paradigma, assim, que foi quebrado no mercado, né? Porque o tradicional sempre tem um gestor de projeto, um PO ali no meio, que às vezes a informação chega atravessada. Né? Então... na nossa estrutura, inclusive, a gente não tem esse papel de PO, gerente de projetos e tudo mais. O nosso time perfeito, ele tem
um consultor, que a gente chama, que é um consultor de tecnologia realmente, que está conectado mais na estratégia, e depois disso já tem o tech lead e o seu time ali de designers e desenvolvedores abaixo, realmente vivendo a dor e a estratégia de negócio. Aí dentro da estrutura do cliente, obviamente, vão ter mais papéis, mas no nosso papel, assim, como TechSober, a gente se fecha nessa empresa de delivery de software que a gente fala, de entregar a solução realmente, e isso tem funcionado. São soluções mais rápidas, mais robustas, que estão realmente mais conectadas com o desafio de negócio. E como que é o processo de vocês, né, nesse momento de entender a dor do cliente, né, de ir lá e observar e buscar também muitas vezes o que o cliente está querendo trazer, está querendo implantar, porque muitas vezes olhando, né, para o desafio que a gente tem de olhar para os problemas, para os desafios que a empresa tem, muitas vezes eu entendo que também a empresa já vai vir para ti, já tenho esse problema aqui, mas eu acho que essa aqui é a solução, essa é a tecnologia que eu uso. Como desconstruir isso na cabeça do cliente nessa metodologia que vocês trabalham na Navitec? Sim. A gente tem variadas formas de atacar, assim, mas uma que eu gosto bastante é de primeiro entregar e depois pedir. Quando eu olho assim e o cliente, cara, ele tá com uma visão que talvez a gente não concorde tanto, mas ele tem bastante certeza. Eu gosto de entregar algo que ele está pedindo e aí depois puxo uma conversa de, tá, beleza, eu te entreguei isso aqui, mas vamos, se a gente pensar por esse lado aqui. Porque serviço é uma relação de confiança, né? Sim. Relação B2B, no geral, é uma relação de muita confiança. O cara tem a empresa dele, ele entende da empresa dele. Eu sempre parto do princípio de que o cliente sabe o que ele está dizendo. Eu não posso partir... Eu atendo empresas de variados ramos, né? Aí, mercado financeiro, a gente atende bastante, varejo tem começado a atender mais. A gente não entende de todos os negócios. Eu não entendo do negócio da pessoa, eu entendo de tecnologia. Então, a melhor forma é se interessar e, cara, começar... beleza, tu acha que tem que priorizar para esse lado? Vamos fazer um pouco, então, para esse lado, vamos validar. E aí eu começo a pedir para ele, para a gente tomar a decisão a partir da validação. Então, eu vou colocar isso para a rua e a gente vai medir. Aí vamos medir, vamos ver como vai ser. A partir disso, a gente discute. E aí tu vai construindo com essas pequenas promessas que eu falo, assim, eu te prometo uma entrega, aí eu vou lá e cumpro essa promessa. Aí eu começo a ganhar mais crédito, né? Vou ganhando mais crédito. É um processo de construção de confiança. Construção de confiança mesmo, assim. E aí, a partir disso, constrói o cara começar a deixar a gente tomar cada vez mais a decisão de o que vai ser feito. Porque o cliente sabe bastante o porquê isso deve ser feito. Porque ele vai me dizer, não, eu preciso disso porque isso vai ser um diferencial competitivo para a minha empresa, eu preciso disso porque todos os meus concorrentes têm e eu não tenho. Às vezes é isso, né? Às vezes não vai ser um diferencial, às vezes vai ser simplesmente tu entregar o que todo mundo tem porque tu não tem ainda. Perfeito. E aí o cliente vai saber dizer por que o negócio dele precisa disso. Muitas vezes ele já quer dizer o porquê e o quê. E aí geralmente é assim que chega. Aí a gente entra no como, porque aí também já não faz sentido, né? Eu ser a consultoria e não poder decidir como. Mas o que a gente briga muito é para ir caminhando cada vez mais para dominar o que ali também. Tá, tu me diz o porquê e eu te digo o quê. E assim a gente vai indo e tem funcionado bem, assim, quando a gente constrói a relação. Eu tiro muito disso que tu falou, assim, num paralelo que a gente tem dos desafios quando a gente conversa com um empreendedor que está querendo montar o e-commerce, que ainda, né, está muito... ele está começando a analisar o mercado e começando a entender. E aí ele quer procurar qual que é a tecnologia mais adequada para ele, para aquele momento. E a gente muitas vezes é sincero de dizer que talvez o que a gente vende naquele momento não é o que vai atender ele, né? Porque precisa ter essa relação de transparência e confiança. Não adianta a gente também querer implementar ou iniciar algum projeto que depois não vai fazer sentido, né? Chega para nós muitas vezes alguém que a gente tem... Como a gente tem conhecido por entregar realmente, por resolver o problema, isso é da nossa carteira, vai surgindo indicações e tudo mais, chega muito para nós caso de incêndio, assim, a gente fala, cara, aqui eu já não sei mais o que fazer, deu tudo errado, tá tudo atrasado aqui, preciso que alguém resolva. Aí essa semana até chegou um caso assim de discussão comercial e o cara falou, não, cara, eu tenho tudo isso aqui, tá tudo ruim, bota teu dev aqui logo, vamos resolver, monta o time. Só que eu preciso disso em 3 semanas, e aí ele começou a falar um monte de coisa e querendo que eu concordasse, assim. Eu falei, cara, eu tô chegando aqui, tem 2, 3 reuniões que a gente fez. Eu sei o que eu posso fazer, com certeza, eu vou me comprometer com alguma coisa aqui, deixa eu documentar bem o que a gente está conversando,
mas eu seria leviano se eu te falasse que, cara, pô, pode fechar aqui que vai dar tudo certo. Porque se os caras estão te prometendo há 1 ano, que nesse caso era 1 ano, estão te prometendo há 1 ano e não entregaram, quem disse que eu vou entregar em 3 mês? semanas. Então, tipo, tu quer alguém de confiança para trabalhar contigo, eu tô pronto. Mas agora, eu chegar aqui e fazer o que os caras fizeram contigo, tu tá até me pedindo a coisa errada, eu falei para ele. Eu não fecharia o contrato contigo. É um dinheiro bom, mas eu não fecharia esse contrato porque a minha credibilidade como prestador de serviço está em jogo. Entendeu? Mas acho que essa relação de tu te comprometer, eu acho que é uma coisa importante, assim, que muita gente de tech não faz isso, assim, de, cara, se comprometer com o negócio realmente, assim, se importar com o negócio. E não só pensar em entregar a tecnologia, sabe? Legal. Quero entrar numa outra camada agora, Boa. que é pensando no pequeno empreendedor aqui Certo. no Brasil. A gente tem as estatísticas, a gente está aqui do lado do stand do Sebrae, tá? E a gente tem as estatísticas do Sebrae, né, da mortalidade das empresas e tal. Por vários motivos. A gente sabe que também é muito difícil empreender aqui no Brasil, mas o empreendedor brasileiro, ele também não é um cara voltado a projeto, a muitas vezes estruturar algo e pensar, né, como executar, como alinhar, envolver as pessoas. O que tu dá de dica ou o que tu traz aqui para o pequeno empreendedor pensar que, pô, vou implementar um projeto novo, seja um projeto de uma plataforma de e-commerce, um novo canal de vendas, seja um novo projeto para a empresa dele, o que ele tem que se atentar pensando numa estrutura de pequena empresa? É diferente, né, de uma grande empresa que tem uma equipe, time, estrutura, mas por pequeno empreendedor brasileiro. Boa. Pensando assim tem uma empresa funcionando, ela está acontecendo, está começando a ganhar alguma atração e vai priorizar coisas novas. Primeiramente, eu não priorizaria simplesmente pelo hype, de, tá todo mundo usando a inteligência artificial, como eu posso colocar a inteligência artificial aqui na minha empresa? Eu olharia, primeiramente, para pessoas, processos e tecnologia. Eu já tenho um time que eu confio, um time que tem autonomia, um time que me entrega resultado, porque dá para ganhar dinheiro e dá para ter um bom negócio com qualquer tipo de negócio. A gente vai conhecendo e conversando, tu encontra vários tipos de negócio, um negócio de areia, um negócio de qualquer outra coisa, que o cara tá com uma boa empresa, mas provavelmente é uma boa empresa que tem pessoas bem organizadas, tem processos bem estabelecidos, e aí vem o próximo passo, que é colocar a tecnologia. Então, eu sugiro, até falamos do Sebrae, mas o Sebrae tem bastante material sobre isso, tem os consultores do Sebrae também que podem ajudar, tipo, a te organizar, cara, eu falo muito mesmo do básico bem feito. Cara, eu tô fazendo o básico bem feito, olhar para quem é meu concorrente, eu tô fazendo o básico bem feito, tá, beleza, agora eu vou inovar, vou fazer alguma coisa, eu vou colocar a tecnologia. Aí, a minha sugestão é tu fazer validações muito objetivas e curtas, assim. Validações que eu faço, meu negócio é de serviço de desenvolvimento de software, não tem uma grande estrutura de marketing, uma grande estrutura comercial. Eu estou validando o marketing agora, ações de marketing. O melhor jeito de validar é tu colocar, determinar qual é o investimento, quando é que tu para de investir nisso. Então, cara, vamos pensar no empreendedor pequeno, eu tenho R$2.000 para testar essa nova tecnologia. Eu vou gastar esses R$2.000 e se eu gerar 10 leads com essa iniciativa, aí a gente tem que pensar no número, mas eu diria, define qual é o teu investimento, o que tu pode fazer realmente, o que é real, o que é a realidade que tu consegue fazer, coloca um número. Eu quero, se eu bater tal objetivo, aí eu vou colocar mais dinheiro, porque isso vai mexer meu ponteiro de negócio lá. E essa é a relação mais importante. O que tu quer fazer com essa inovação? Tu quer gerar mais receita? Tu quer diminuir custo? Tu quer melhorar a performance das pessoas, a eficiência? Eu acho que a maior dica é tu ter um objetivo muito claro, assim. E eu gosto bastante de falar do diminuir custo, porque se a gente diminuir R$1 de custo, tu gera R$1 de caixa, né? Se tu aumentar R$1 de faturamento, não quer dizer que é R$1 de caixa. Então, as pessoas muitas vezes olham para o crescimento financeiro, assim, mas olhar para essa eficiência de pessoas e processos gera muito resultado. Então, para resumir, assim, o que eu diria para o pequeno empreendedor? Estabelecer uma pequena hipótese que deve ser validada, colocar número nela, colocar uma métrica objetiva de como tu valida essa hipótese e aí colocar ela em prática. Legal. O papo tá muito bom, várias dicas muito boas aqui. Matheus, para o pessoal acompanhar teu conteúdo, acompanhar mais as tuas dicas, onde que eles podem te achar? Eu tô sempre pelo Instagram ali, @MatheusDannenberg, é só meu nome ali, @MatheusDannenberg. Eu compartilho bastante conteúdo sobre
essa questão mesmo, sobre como implementar uma cultura de inovação, como começar a colocar tech dentro do teu negócio também, e também muito bastidor ali de como é a minha vida empreendendo. Isso é bem legal de acompanhar. Acompanho sempre. Matheus, muito obrigado aqui pela troca de ideias. É muito legal ter você aqui criando conteúdo conosco já nesses 2 anos e que venha muitos anos aí pela frente. Muito bom, muito obrigado. Gente, muito obrigado. Acompanhe os nossos videocasts aqui semanalmente, que vão estar sendo liberados na rede social da Magazord. Ainda tem muito conteúdo que a gente vai gravar aqui no Gramado Summit para que você possa aproveitar aí direto da sua casa. Valeu, tchau, tchau.